Olá, está no ar o Decisões do Plenário, um programa semanal produzido pelo Núcleo de TV do Tribunal Superior Eleitoral. A partir de agora, você vai ver os principais julgamentos do plenário do TSE. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aceitaram o registro do candidato eleito em outubro do ano passado para a Prefeitura de Ilha Solteira, no estado de São Paulo. O plenário do TSE analisou o registro de Edson Gomes, que pedia a reforma da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que indeferiu o registro de candidatura do político. Edson era acusado de estar inelegível porque haveria uma condenação contra ele de órgão colegiado por lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. O TRE paulista entendeu que Edson cometeu irregularidades ao realizar contratações sem licitação. No Tribunal Superior Eleitoral, o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, considerou que não houve condenação de órgão colegiado e que, por isso, Edson não está inelegível. Não estou abonando de maneira nenhuma a conduta dele e nem revogando o mandado de prisão e nem dizendo que ele é inocente. Absolutamente. Estou verificando exclusivamente isto. Essa sentença condenatória, nessas circunstâncias, pode ser tida como transitada em julgado? Acho que não. Depois, a decisão proferida por um judicial colegiado deve ser meritória ou pode ser uma sentença imprópria, sentença processual, como essa que decreta a deserção. Podemos dizer que o Tribunal de Justiça de São Paulo, portanto, o órgão colegiado, o condenou. Ele está condenado por um órgão colegiado com o decreto de deserção. Ou, noutra hipótese, a sentença do monocrático transitou em julgado, eu respondo negativamente às duas indagações. Eu penso que não. O entendimento do relator foi seguido pela maioria do plenário. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em recursos especiais providos, afastaram a deserção. Ou seja, hoje, foram interposto recurso especial, pelo que eu pude compreender, e este recurso especial está pendente de análise no Superior Tribunal de Justiça para aferir se houve ou não a deserção. Veja que o STJ já reconheceu em alguns casos, eu cito aqui o precedente da Corte Especial da Relatoria do ministro Hamilton Carvalho, no qual fora dado recurso provido para afastar a deserção. Cito um outro da relatoria do ministro Gilson Dipp, que também proveu recurso especial para afastar a deserção. De modo que, penso ser absolutamente temerário nós reconhecermos aqui que este recurso especial, que está pendente de análise para o STJ, ele é incabível a ponto de se reconhecer a coisa julgada de imediato. Neste processo de Ilha Solteira, município de São Paulo, decidiu-se uma questão relativa à lei da ficha limpa. É uma inelegibilidade que ocorre quando um candidato tenha sido condenado por um órgão colegiado de um outro ramo do Poder Judiciário. Especificamente, esse candidato, por uma improbidade administrativa, quando exercia um cargo no Poder Executivo, teve uma condenação por um juiz de direito em São Paulo, depois ele fez uma apelação para o Tribunal de Justiça em São Paulo. A grande questão que se discutiu aqui no TSE foi se a decisão colegiada do Tribunal de Justiça ela era uma decisão de mérito ou não. E se não fosse de mérito, se faria a incidência da inelegibilidade. Pois muito bem, o TSE entendeu que essa decisão não era de mérito do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque ela tratou apenas de uma questão de um preparo da apelação, da chamada deserção, ou seja, o apelante ele tem que fazer um pagamento de custas para poder que o seu recurso suba ao Tribunal de Justiça, o que não ocorreu nesse caso. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a apelação deserta. O relator do processo no TSE, o ministro Napoleão Nunes Maia, acompanhado pela maioria do tribunal, entendeu que essa decisão do TJ de São Paulo, uma decisão de um órgão colegiado, ela não discutiu a questão de mérito sobre a improbidade administrativa, de maneira que, então, não incidiria aqui o inciso da lei de inelegibilidades, da lei da ficha limpa, que faria com que o registro do candidato ficasse indeferido. Portanto, por maioria de votos, acompanharam o relator Napoleão Nunes Maia, a ministra Luciana Lócio, o ministro Henrique Neves da Silva e o presidente, ministro Gilmar Mendes, que proferiu o voto de desempate para deferir o registro desse candidato.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral adiou em 5 meses o prazo para a extinção de diretórios provisórios de partidos políticos. Com a decisão tomada pelos ministros na sessão administrativa, os partidos políticos têm até o dia 3 de agosto para extinguirem as comissões provisórias em estados e municípios. O prazo inicial era março do ano passado, mas em sessão plenária, os ministros definiram que os partidos teriam mais 1 ano para criar os diretórios permanentes, que têm membros eleitos pelos filiados das legendas. Já as comissões provisórias têm integrantes nomeados pelas diretorias das agremiações. O adiamento do limite por 5 meses foi definido após reunião dos ministros do TSE com representantes de partidos políticos no mês passado. Senhor presidente, é aquela questão das comissões provisórias que, nos termos que nós decidimos em março de 2016, ficou prorrogado a vigência do artigo 39 da nossa resolução, que limita 120 dias, para o próximo dia 3 de março. Só que, entretanto, eu lembro aqui, Vossa Excelência convocou, até antes mesmo de toda a celeuma, uma importante e histórica reunião nesse tribunal, onde vieram todos os representantes dos partidos políticos, todos os ministros da Casa também estiveram presentes, e a partir daí começou-se um diálogo harmônico com o Poder Legislativo, com o Congresso Nacional, para a edição de uma nova legislação a respeito desse assunto. Então, eu estou propondo, em face disso, que esse prazo, que seria agora 3 de março, seja adiado por 5 meses e passe para 3 de agosto de 2017. Só para reforçar o que o ministro Henrique traduziu agora, nós avançamos no diálogo com o Congresso Nacional, com os partidos políticos. O ministro Henrique, o ministro Tarcísio e o Luciano Huck estiveram representando o Tribunal Superior Eleitoral em diálogo com os representantes dos partidos políticos e já fazem ajustes para a modificação da legislação. Algumas das questões que preocupam os partidos, a questão de uma prestação de contas simplificada, também a questão dos diretórios, né, provisórios, em suma, fazendo os ajustes no sentido de uma racionalização de todo esse processo. Este processo, deferido esse prazo de ampliação da regularização das comissões provisórias dos partidos políticos, está dentro de um plano de amplo diálogo que o ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, vem tendo com os partidos políticos. Nesse sentido, o ministro Henrique Neves da Silva, juntamente com o secretário-geral da presidência, Dr. Luciano Huck, estiveram com representantes dos partidos políticos que ponderaram que o prazo dado para a regularização das comissões provisórias fosse prorrogado por mais um período. E foi atendido. Esse período foi prorrogado até o dia 5 de agosto. É que todos os partidos políticos, eles têm comissões nacionais, os chamados diretórios nacionais, os diretórios estaduais e os diretórios municipais. E o TSE constatou há 2 anos que diversos diretórios municipais, eles existem de forma provisória há 2 meses, 3 meses, 6 meses, às vezes até há mais de 1 ano. Então o TSE, para regularizar a atuação partidária no Brasil, determinou que fossem regularizadas as comissões provisórias, transformadas em definitivas. Os partidos políticos estão se ajustando e, por conta do ano passado, que foi um ano de eleições, onde os partidos estavam focados na disputa de seus candidatos, como esse prazo vencia agora no dia 3 de março, os partidos políticos fizeram uma ponderação aceita pelo TSE de prorrogar por mais 5 meses esse período. Na mesma sessão, o plenário do TSE aprovou a resolução que regulamenta a implementação da ferramenta Título Net para eleitores brasileiros que moram no exterior. Para melhorar ainda mais o atendimento ao cidadão que está longe do Brasil, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, lançou hoje em Brasília o Título Net para o exterior. A ferramenta permite o envio de forma eletrônica de dados e documentos necessários para o alistamento eleitoral. No espaço virtual, também é possível fazer a atualização do cadastro, como a transferência de domicílio, por exemplo. Esta cerimônia é mais uma expressão da parceria entre o Itamaraty, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Nós estamos aqui para renovar formalmente uma iniciativa lançada pela primeira vez há 2 anos, que nos ajudará a aperfeiçoar
a prestação de serviços às comunidades brasileiras do exterior. Para acessar o título NET do exterior, basta o internauta entrar na página do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br, clicar na aba Eleitor e depois na seção Eleitor no exterior. Agora as informações vão diretamente para a Justiça Eleitoral no Brasil. A novidade vai agilizar os serviços eleitorais para os brasileiros que moram no exterior. Este é mais um procedimento de modernização e possibilidade de acesso do eleitor no estrangeiro à votação. O brasileiro residente no exterior vota? Sim, ele vota nas eleições para presidente da República. Nas últimas eleições presidenciais, 640 mil brasileiros que moram no exterior votaram. Entretanto, estima-se que 3 milhões de brasileiros aptos a votar residindo no exterior tenham essa capacidade. Assim, o TSE firmou essa parceria no sentido de que o título NET facilite a possibilidade do alistamento eleitoral pelo brasileiro que reside no exterior. Esse título NET, ele se constitui de um instrumento, mediante a internet, que o eleitor ele vai ter acesso ao início dos procedimentos para tirar o seu título de eleitor pela internet. Isso vai dispensar com que ele se desloque da sua cidade, aonde ele mora, em determinado país no exterior, até o consulado brasileiro para apresentar os primeiros documentos. Esse primeiro passo ele vai poder fazer todo pela internet, o que já vai facilitar e agilizar muito essa emissão do título eleitoral para quem mora no exterior. Havia um trâmite grande de deslocamento desse residente no exterior até o consulado manda esse título com os documentos para o Brasil, onde há uma seção especial para os estrangeiros no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que por sua vez devolvia por mala diplomática para o consulado e o consulado então convocava o residente no exterior. Agora, esta primeira etapa do residente no exterior com o consulado, ele já vai fazer direto até o cartório eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, online. Mais um passo de modernização e facilidade para o eleitor brasileiro. Os ministros do TSE também negaram o registro de Manuel Campos, candidato a vereador na cidade de Aiquara, na Bahia. Ele teve registro indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral Baiano, que considerou o político inelegível. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Henrique Neves, que afastou a condenação por dispensa de licitação, mas manteve a inelegibilidade causada pela rejeição de contas públicas. Em relação à contratação de consultoria, é que eu revi a minha decisão monocrática, porque o que houve aqui? Eu não estou afirmando que não houve ilegalidade na dispensa de licitação. Não estou afirmando que houve ato doloso ou que não houve ato doloso. Eu estou dizendo que não tem condições. Considerado que essa questão de contratação de serviço de notória especialização demanda uma análise da complexidade, das situações em que a contratação se deu, porque cita a jurisprudência do Supremo que entende que em algumas situações isso não caracteriza crime. Há precedentes do STJ que dizem que pode caracterizar improbidade. O que eu estou dizendo é que nesses autos eu não tenho elementos suficientes para saber e afirmar com certeza a prática do ato doloso de improbidade, então eu estou afastando essa matéria. Mas, em relação às demais, tem a questão de pagamento indevido de diárias, não recolhimento de contribuições previdenciárias, não observância dos limites constitucionais do artigo 29, todas essas matérias são por nós consideradas como irregularidades. Então, ainda que se afaste esta única relativa à licitação, as demais são suficientes para a manutenção do registro. Nesse sentido, eu estou votando por negar provimento ao recurso especial. No portal do TSE, você pode acompanhar a íntegra dos principais processos que foram julgados no plenário do tribunal. O programa Decisões do Plenário fica por aqui. A gente volta na semana que vem com as principais decisões dos ministros do TSE. Até mais!